Vamos isto? Vamos? Muito boa noite. Bem-vindos à Fundação Rui Cunha. Mais uma... ok. Take two. Muito boa noite, muito bem-vindos à Fundação Rui Cunha, a mais uma palestra coorganizada entre a Fundação Rui Cunha e o Programa Académico da União Europeia para Macau. Parece que não me estão a ouvir muito bem. Estão a ouvir muito bem. Muito obrigado a todos por terem vindo a esta hora para falarmos um pouco sobre as indústrias perigosas e a proteção dos direitos ambientais. É um gosto muito grande estarmos aqui na Fundação Rui Cunha. Eu queria agradecer uma vez mais ao Dr. Rui Cunha por nos acolher desta forma tão simpática na Fundação e agradecer também à Filipa Guadalupe, que desde o início, desde que começámos há mais de 2 anos esta parceria, organizando a miúdo algumas conferências sobre alguns temas que consideramos importantes no âmbito do Programa Académico da União Europeia, sendo que no âmbito do Programa Académico da União Europeia há sempre uma vertente, que é a vertente europeia, que queremos realçar e pôr em evidência aqui em Macau. Eu vejo que há algumas pessoas aqui na audiência que provavelmente poderão não falar português. If there are, maybe we could change to English if other people are not able here to follow what we say in Portuguese. We don't have interpretation today to Chinese nor to English. If everybody would be in agreement, we could have this conversation in English. Yeah. Oh, é um facto também. Fala português. Podemos manter o português então? Estamos de acordo que mantemos o português? Nós anunciámos esta palestra em português. Bom, queria naturalmente, depois de agradecer ao Dr. Rui Cunha e à Filipa, queria também agradecer naturalmente à Ana Sofia Barros. Para quem não conhece a Ana Sofia Barros, ela acabou de completar o seu doutoramento na Universidade de Lovaina, em Direito Internacional Público, especialização em Direitos Humanos. Ela cresceu em Macau, estudou em Portugal, fez a licenciatura em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, depois estudou em Itália, na Finlândia e concluiu o seu mestrado em Direitos Humanos pelo European Inter-University Center for Human Rights and Democratization, em Itália. Publicou em 2012 pela Coimbra Editora a obra Multinacionais e a Deslocalização de Indústrias Perigosas, um ensaio sobre a proteção dos direitos humanos perante o dano ambiental. Esta é a temática que ela hoje nos traz aqui. Publicou também várias outras obras, papers, artigos sobre temas relacionados com os direitos humanos, o direito das organizações internacionais e cooperação para o desenvolvimento. Hoje falamos de indústrias perigosas e a proteção dos direitos ambientais e é um tema que, de certo modo, não poderia ter mais atualidade. Creio que, como todos sabem, na semana passada o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a saída dos Estados Unidos dos Acordos de Paris, os acordos que visam tentar travar o aquecimento global, e teve uma reação, esse anúncio teve uma reação muito interessante por parte da comunidade internacional, sobretudo por parte da China e da União Europeia, que numa cimeira que se realizou em Bruxelas na sexta-feira, anunciaram a manutenção do empenho destes 2 blocos no Acordo de Paris e na tentativa de travar o aquecimento global. Portanto, hoje vamos falar deste assunto do ponto de vista do direito internacional. E vamos falar deste assunto do ponto de vista europeu. Quais são a prática e quais são os casos europeus. Não vamos falar
de Macau, não vamos falar da China, vamos falar do ponto de vista internacional, do direito internacional sobre este assunto. Portanto, passaria então a palavra à Sofia, pedindo-vos que a acolhessem com uma salva de palmas. Muito obrigado. Queria começar por agradecer ao Rui pelo empenho, pela dedicação que colocaste na organização deste evento. Foi fantástico esta colaboração e agradecer acima de tudo o convite para estar aqui hoje. E claro está a Fundação Rui Cunha. Não sei se isto está a funcionar assim muito bem. À Fundação Rui Cunha pelo convite também, pelo apoio logístico, por proporcionar este espaço. Eu devo dizer que é com muito gosto que volto a Macau e vejo que é possível estar num espaço aberto ao público e debater o tipo de questões que nos traz aqui hoje. E, obviamente, agradecer ao público por ter dispensado algumas horinhas de pôr do sol para estar aqui hoje também a ouvir o debate na Fundação. Antes de passar propriamente à discussão do tema, eu gostava de vos mostrar um pequeno trailer de um documentário que eu vi em 2009, 2010 e que foi o que, na verdade, disputou o meu interesse pela causa de direitos humanos, direito do ambiente. E que levou aqui, inclusivamente, depois de debruçar sobre esse tema quando realizei a minha tese de mestrado. E acho que este pequeno trailer é interessante porque eu acho que é o meu microfone. Capaz de... Então, desliga. Já está? Já. Continua. Acho que este trailer é interessante também para vos proporcionar uma imagem, um registro visual daquilo que nós vamos estar a tratar hoje. Portanto, Tratamos de estamos encima del lodo, porque toda esta calle aquí está en lodo. Agarrar y vender tu casa por dólares y no sé cuánto. Mañana para todos y te ganan los dólares en tu casa. Una vivienda moderna, de noble, con agua 24 horas al día, desagüe, vistas asfaltadas. Tomar en cuenta la consideración de pueblos laborales que no tienen nada que saber con la minería. Que no realice esos abusos en su tierra, pero sí los quiere realizar en la tierra peruana. Me quiere encarar. Yo me protejo. Y hay un momento que no puedo más y me quedo ahí. Y usted nos acompañará en la lucha. Desde allá, usted velará para que esta lucha se desarrolle con paz y con justicia social. Para descartar el proyecto tenemos que seguir un procedimiento, así como para aprobarlo. Seguir este tipo de referendos todo el país. Nosotros en el campo de lo que teníamos todo lo podemos echar a la olla, pero oro y plata no le vamos a echar a la olla. Esta es la vida de nosotros, la pluma, las chacras. Y ahí es una cosa que nunca se acaba. ora bem, como puderam ver nestes escassos dois minutos de trailer, o documentário trata um caso é uma luta que durou aproximadamente 5 anos em Tambo Grande, no Peru, e que assumiu por vezes contornos algo violentos. É uma luta contra os interesses económicos de uma empresa canadiana, mineira, em nome da proteção do ambiente e em nome da proteção dos direitos dos indivíduos que dependiam daquele pedaço de terra para a sua própria sobrevivência, porque eles, 65% dos habitantes em Tambo Grande dependem do cultivo da manga, também do limão, para sobreviver. E é um caso que creio ser relativamente excepcional, em que os direitos das pessoas e o combate pelos direitos das pessoas acaba por se priorizar em relação aos outros interesses em jogo. E a questão que eu queria trazer aqui hoje à Fundação prende-se precisamente com o modo como o direito internacional
trata este tipo de questão? Que tipo de salvaguardas é que podemos encontrar no sentido de proteger os direitos destas pessoas? Eu comecei por falar de direitos, mas a verdade é que a contemplação do dano ambiental como uma questão de violação de direitos humanos é relativamente recente. Se nós olharmos para a Declaração Universal de Direitos do Homem, para o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, para o Pacto Internacional sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturais, não vemos qualquer referência nestes documentos a um direito ao ambiente sadio. E a verdade é que, na altura em que estes pactos foram discutidos e que foram ratificados, a consciencialização ambiental ainda não estava, não era acentuada. E depois também é o ponto de contacto entre o dano ambiental e os direitos humanos que não estava ainda muito clarificado. Há uns anos atrás havia discussões no seio da ONU, alguns Estados-membros questionavam, por exemplo, a questão de despejo ilegal de lixo tóxico, que é matéria que consta de um mandato de um relator especial da ONU, é matéria que pudesse ser tratada à luz de mecanismos de direitos humanos, por exemplo. E até há bem pouco tempo também se questionava se o combate às alterações climáticas, por exemplo, é suscetível de ser salvaguardado pelo regime de direitos humanos. Enfim, também há depois uma questão estrutural, digamos, que impediu uma ligação imediata entre estes dois ramos do direito e que se prende com o facto do direito internacional do ambiente ser tendencialmente um direito horizontal que define obrigações entre Estados, enquanto que o regime de direitos humanos é um regime que opera tendencialmente verticalmente, porque define obrigações que os Estados têm em relação aos seus próprios cidadãos. E a ideia, portanto, é de se tentar criar sinergias entre estes dois regimes do direito internacional. E a verdade é que essas sinergias foram sendo criadas ao longo do tempo. E o quadro legal que nós temos hoje em dia é este, que podem encontrar. Por um lado, nós podemos pegar no direito internacional do ambiente e procuramos incorporar garantias de direitos humanos que se considerem necessárias ou relevantes para assegurar uma proteção mais eficaz do ambiente. Esta é uma opção. A segunda opção é concentrarmos no regime de direitos humanos e remodelar esses direitos ou reinterpretá-los no sentido de incluir no seu núcleo uma dimensão ambiental. E a terceira hipótese é criar uma interligação entre estes dois regimes do direito e conceptualizar um novo direito substantivo a um ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. A minha apresentação vai cingir-se sobretudo sobre as duas primeiras possibilidades, mas não gostaria de deixar de referir a terceira, porque é um desenvolvimento bastante importante. A ideia de que exista um direito ao ambiente, à salvaguarda ambiental, é uma ideia que foi formalmente consagrada pela primeira vez na Declaração de Estocolmo. Como podem ver, o homem tem o direito à igualdade, à liberdade e a condições de vida satisfatórias, num ambiente cuja qualidade permita viver com dignidade e bem-estar. Este princípio, porque a Declaração de Estocolmo é soft law, foi consagrado em alguns tratados internacionais, em casos excepcionais. Um deles que importa enfatizar é a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, onde tem assumido um papel importante. À luz do artigo 24, consagra-se que todos os povos têm o direito a um ambiente geral satisfatório e propício ao seu desenvolvimento. E este direito está também consagrado em mais de 100 diplomas constitucionais, muito fora. E é interessante também enfatizar este aspecto, porque à luz deste direito ambiental que é consagrado a nível constitucional, também poderão ser incorporadas depois as interpretações que são feitas a nível internacional desses mesmos direitos a nível interno. E a título de curiosidade, a Constituição da República Portuguesa e a Espanhola, que se seguir, foram as primeiras a consagrar o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado. E por fim, é um direito que tem sido bastante acarinhado por uma pessoa que todos nós conhecemos, o Papa, que tem dedicado a este direito muita importância, e se virem a encíclica há uma dedicação enorme à causa ambiental, aos impactos que tem sobre a humanidade, sobre os direitos humanos, e aliás até são usadas expressões algo confrontatórias, digamos,
neste discurso que o Papa faz acerca desta interconexão. E quando apresentou um discurso na Assembleia Geral da ONU em setembro de 2015, afirmou com muita convicção que existe um direito ao ambiente. Passando então à primeira hipótese que eu referi há pouco, a questão que se coloca é em que é que este direito ao ambiente, sódio e ecologicamente equilibrado, se traduz na prática. E nós podemos encontrar uma resposta bastante interessante, bastante completa, quando apelamos ao conceito de democracia ambiental participativa ou aos direitos de participação do público, que foram introduzidos pela Declaração do Rio, de 1992, e foram também depois elaborados na Agenda 21, e que essencialmente se traduzem em 3 pilares principais: no direito dos indivíduos de acesso à informação sobre questões ambientais, no direito que os indivíduos têm de participar em processos decisórios relativos a questões ambientais e o direito de acesso à justiça quando os 2 direitos anteriores não são devidamente salvaguardados. E estes 3 pilares dos direitos de participação foram consagrados num tratado importantíssimo, que é a Convenção de Aarhus, que assume precisamente o nome desses 3 grandes pilares, e que é uma convenção bastante inovadora, porque é o primeiro tratado ambiental internacional que é totalmente vocacionado para o reconhecimento de direitos ambientais aos indivíduos. E no sentido também celebra esta ideia de que o desenvolvimento sustentável é um desenvolvimento que só se consegue efetivamente quando todos os cidadãos são envolvidos nesses próprios processos de desenvolvimento. E é precisamente por criar relações concretas entre os indivíduos e as autoridades públicas que se faz aqui um apelo à transparência governativa, à responsabilização, enfim, princípios de boa governação ambiental que me parecem muito importantes. E em que é que cada um destes direitos se traduz? A Convenção de Aarhus é bastante exaustiva e basicamente no leque de elementos sobre os quais os indivíduos podem exercer o seu direito de acesso à informação está o estado de elementos do ambiente, a água, ar, subsolo, atmosfera, substâncias como radiação, energia, ruído, legislação, planos de ação dos Estados suscetíveis de afetar o ambiente, análise de custo-benefício e outros tipos de análises económicas em processos de decisão com impacto ambiental. Enfim, há uma série de elementos aos quais os cidadãos deverão ter acesso no que toca a questões ambientais. E a disponibilização por parte das autoridades públicas destes elementos deve obedecer a critérios que por vezes são interpretados com muito rigor. Autoridades públicas têm que possuir e atualizar a informação ambiental. Eu só incluí aqui alguns exemplos. Tem que garantir a transparência do modo como a informação é disponibilizada, tem que assegurar a acessibilidade real dessa informação. Todos estes conceitos têm significados muito específicos, têm vindo a ser interpretados a nível local. Há muitos casos de direitos ambientais que têm sido decididos a nível nacional, com base na Convenção de Aarhus. Eu, inclusivamente, quando estava na Bélgica, tive conhecimento de um curioso de 2013, em que é anulado um ato do Parlamento e uma Executive Order, um ato governamental, por parte do Conselho de Estado e do Tribunal Constitucional, porque a informação acerca da participação de uma convocatória para a participação do público no processo de decisão tinha sido anunciada nos jornais e na internet, mas não tinha sido disposta numa ficha em pontos específicos de câmaras municipais pela Bélgica, e aí foi considerado que havia uma violação deste conceito de acessibilidade real à informação. E eu acho que este tipo de caso é interessante para nós percebermos como é que um direito genérico ou um ambiente sádio depois se traduz em coisas muito pequeninas, em pormenores muito pequeninos, tais como estes pormenores de índole procedimental. Quanto ao segundo direito de participação do público, aquilo que é previsto na Convenção de Aarhus
que o público tem direito de participação nos processos de tomada de decisão relativos à autorização de atividades específicas, e estas atividades específicas são muitas, vêm linkadas no anexo 1 à Convenção de Ares. O público também tem direito de participar em planos, programas, ações em matérias de ambiente, também de regulamentos de execução de instrumentos vinculativos, e aqui, mais uma vez, há deveres específicos no modo como essa participação deve ocorrer. Em inglês usa-se muito o conceito de meaningful consultations, e isto traduz-se em informação de forma adequada, atempada, prazos razoáveis para que as diferentes etapas possam proceder, ter em conta, em devida conta, efetivamente, aquilo que a população traz a estes processos de consulta. Finalmente, quando o direito à informação ou o direito de participação nos processos de tomada de decisão acaba por não ser salvaguardado, aquilo que resta é o acesso ao tribunal, a um órgão independente e imparcial. E lá está também, mais uma vez, são invocadas uma série de razões que podem invocar ou determinar o acesso à justiça. E aqui, então, o processo deverá proporcionar soluções eficazes, adequadas, ser justo, equitativo, célere, etc. Estes direitos são direitos muito importantes que, como vos disse, são altamente operacionalizados neste momento por todos os Estados-partes da Convenção de Ares. Mas, enfim, a verdade é que esta convenção tem um âmbito regional, europeu, não é uma convenção que não trata estes direitos de participação do público, portanto, não são direitos que existam muito fora, pelo menos no modo como estão tratados aqui. A adjudicação destes direitos é feita a nível nacional. Há um comitê associado à Convenção de Ares, mas não tem poder vinculativo aquilo que é publicado por esse comitê. Portanto, nós, enquanto indivíduos, no que toca a direitos ambientais, enquanto indivíduo, queremos colocar em causa uma ação ou uma omissão do Estado que viole ou que fira danos ambientais, a única hipótese que o indivíduo tem, a nível de direito internacional, é recorrer ao regime de direitos humanos. E falar de direitos humanos quando falamos de proteção ambiental é importante, porque em casos em que os níveis de proteção ambiental sejam relativamente reduzidos em um determinado país, juntar direitos humanos à questão é dizer que há um limite, há um limiar mínimo em que abaixo do qual a proteção ambiental não se poderá colocar. E esse limiar mínimo prende-se com a dignidade da pessoa humana, prende-se com o gozo efetivo de uma vida, ou o gozo satisfatório de uma vida com qualidade. E, para além disso, o regime de direitos humanos, enfim, como eu também dizia, traz um caráter substantivo esta ideia de que há deveres de índole procedimental como estavam consagrados na Convenção de Ares. Olhando então para o regime de direitos humanos, sendo certo que nos focamos aqui no regime europeu, é importante referir o regime africano e um caso paradigmático que é basicamente citado por toda a gente que fala desta matéria, que é o caso Ogoniland, que envolveu a exploração de petróleo na Nigéria e a devastação ambiental que daí decorreu e os graves danos à população de Ogoniland que lá residia. E o Tribunal foram invocados uma série de direitos, e entre os quais, obviamente, foi destacado o direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, como eu vos disse, está consagrado na Carta Africana, no artigo 24. E há esta passagem que me parece bonita, que também é muitas vezes citada, que poderão encontrar, do Tribunal. E que, enfim, serve de inspiração noutros contextos. No regime europeu, temos uma convenção que é de 1950 e em que, mais uma vez, não temos qualquer direito ambiental consagrado. E aquilo a que nós temos vindo a assistir é um processo hermenêutico de interpretação evolutiva e dinâmica, em que, basicamente, os juízes pegam em direitos que estão consagrados na Convenção e começam a esverdear esses direitos, no sentido em que começam a absorver conceitos ambientais, princípios ambientais, dentro do núcleo dos direitos humanos.
E assim considera-se que direitos ambientais estão contidos ou são implícitos ou derivam de direitos humanos. E normalmente os direitos que são invocados nestes contextos são o direito à vida, o direito ao respeito pela vida privada e familiar, o direito de propriedade, o direito à autodeterminação, a um processo equitativo. Enfim, o leque tem sido bastante variado. E os primeiros casos que nós podemos identificar surgem nos anos 90. Os primeiros casos em que é feita, lá está, esta associação que eu falava no início entre a problemática do dano ambiental e a violação de direitos humanos. O primeiro caso, em 1990, foi contra a Grã-Bretanha e aborda a questão do ruído deviante da operação de aeroportos de descolagem e aterragem de aviões. E o segundo, 94, foi contra a Espanha e foi depois de um requerente que vivia na proximidade de uma estação de depuramento de água e de resíduos tóxicos e, portanto, estava exposto a odores intensos e a fumos poluentes. E nestes dois casos, um de indústrias perigosas e outro de aeroportos, começam-se a fazer as primeiras associações. E aquilo a que nós encontramos é um desenvolvimento bastante interessante no âmbito ambiental, que é este conceito de obrigações estaduais positivas. E o que isto significa é que o Estado, para além de ter o dever negativo de não interferir com o gozo de direitos humanos, o Estado por si próprio não pode violar direitos humanos, por outro lado, também tem um dever positivo de zelar pela proteção desses direitos humanos em relação à atividade privada. Isso significa que o Estado tem o dever de regulamentação da atividade privada. Isto foi desenvolvido no âmbito ambiental e hoje em dia pode ser aplicado em diversas outras áreas. E aquilo que o Tribunal faz na análise dos casos é a de tentar avaliar o balanço, a justeza do balanço que é feito pelo Estado, dentro da margem de apreciação que cabe ao Estado, nestes casos, o balanço que é feito entre os diversos interesses em jogo. Há sempre o interesse económico em jogo, há sempre o interesse coletivo em jogo, há sempre o direito cuja violação é alegada que está em jogo. E compete então ao Tribunal perceber então que balanço é que foi feito, se o impacto foi proporcional, o impacto nos direitos humanos foi proporcional ou não, etc. E aquilo a que nós assistimos é a incorporação daqueles deveres de índole procedimental que eu referi há pouco, que estão contidos na Convenção de Aarhus. O Tribunal interroga se foram cumpridos os direitos de informação do público durante a decorrência de uma fábrica que expõe, que sujeita as pessoas a resíduos tóxicos, por exemplo. Se o direito dessas pessoas a serem informadas sobre os impactos que a exposição a esses resíduos podem ter na saúde dessas pessoas foi devidamente salvaguardado. Também em questões relacionadas com, por exemplo, ao licenciamento de indústria, se os riscos que essa indústria vai ter na vida das pessoas são devidamente salvaguardados, se há medidas previstas para mitigar quaisquer problemas que possam surgir dessa atividade. Enfim, o Tribunal faz muitas vezes um escrutínio bastante interessante de todas estas componentes. E tudo isto depois acaba por se refletir neste caso Tatar contra a Roménia, que diz respeito às operações de uma mina mineira de ouro e ao processo de extração que era utilizado por essa mineira que provocava uma grande degradação ambiental e risco de saúde para os requerentes. E aqui, basicamente, o Tribunal invoca tudo o que é princípios e conceitos de direito ambiental, que é muito interessante porque, enfim, é uma absorção de um regime que não é o regime de direitos humanos muito evidente. Apela a princípios da Declaração do Rio, apela à Convenção de Aarhus, à importância da realização de estudos de impacto ambiental, dever de informação, dever de assegurar a participação do público. Enfim, acaba por ser um caso bastante interessante e chega ao ponto também de dizer que aquelas obrigações de cariz positivo que eu falava há pouco de regulação da atividade privada passam por reger o licenciamento, a instalação, o funcionamento, a segurança e a supervisão de atividade. Portanto, tem que haver um quadro normativo e administrativo também que reja este tipo de atividade.
Mas eu referi até agora a evolução, e é uma evolução bastante positiva no âmbito europeu, mas é claro, como sempre, há sempre desafios à litigância de direitos ambientais. Portanto, não obstante essa evolução, um deles é o conceito de vítima que é utilizado pelo Tribunal. Eu, enquanto vítima, tenho de demonstrar uma violação muito concreta de um direito salvaguardado na Constituição. E isto é uma diferença fundamental quando pensamos na Convenção de Aarhus, porque o acesso à informação ou o direito de participação nos processos de tomar decisão é assegurado a quem alegue um interesse, não tem que alegar que tem um direito específico em relação àquela matéria. E está associada a perspectiva individualista com que é interpretado e adjudicado o regime de direitos humanos pelo Tribunal Europeu, neste caso securitados contra a Grécia. Aquilo que o Tribunal afirma é que a Convenção não foi desenhada para assegurar a proteção do ambiente por si só. Enfim, hoje em dia, dentro do Conselho da Europa, ainda se resiste a essa ideia. Em 2010, foi discutida a opção de se celebrar um protocolo adicional à Convenção em que seria consagrado esse direito e não foi levada para a frente. Portanto, mesmo que o ambiente tenha sido gravemente danificado, se eu não provar que eu tenho um direito muito específico que também tenha sido danificado, não posso recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Portanto, o Tribunal não considera as repercussões difusas que um dano ambiental pode ter na coletividade, na sociedade. O que contrasta, lá está, por exemplo, com o regime africano, em que se nós tivermos um direito a um ambiente equilibrado, já estamos a salvaguardar essa componente coletiva do direito. A única escapatória lá está, se o requerente puder invocar um direito constitucionalmente consagrado ao ambiente, aí o Tribunal já tem decidido que, tendo em vista esse direito, não é necessário então provar uma violação de direito muito específica. Para além disso, o Tribunal também tem manifestado alguma dificuldade a lidar com a presença de risco e incerteza científica. E existe critérios muito rigorosos de causalidade entre o facto e o dano. Houve um caso contra a Suécia que dizia respeito à operação de centrais nucleares e tinha havido alguns incidentes e basicamente a requerente questionou o licenciamento ou a renovação do licenciamento das operações dessa central nuclear e nem foi sequer considerada vítima, portanto a alegação não foi considerada admissível. Mas com vários juízes dissidentes, há um deles que inclusivamente descreve: será que é preciso esperarmos que a população seja toda irradiada para poder efetivamente determinar que há uma violação de um direito? Pronto, enfim, esverdear aqui, o esverdear dos direitos humanos também passa por assumir um princípio de precaução que é muito acarinhado pelo direito ambiental internacional, obviamente. E, finalmente, a extraterritorialidade. Tratam-se de casos que, muitas vezes, em que as causas de contribuição para o dano vêm de muitos lados e inclusivamente para lá do nosso território. Se eu, enquanto portuguesa, também posso perfeitamente estar a sofrer com a emissão de resíduos tóxicos por um rio que nasce em Espanha e que passa por Portugal. E então o regime de direitos humanos tem alguma dificuldade em lidar com estas questões de dano transfronteiriço ou impacto transfronteiriço, porque normalmente reconhece obrigações verticais do meu Estado em relação a mim, não de Espanha em relação a mim. E os casos de extraterritorialidade que nós conhecemos hoje em dia têm sido, sobretudo, decididos no âmbito de operações militares, de ocupação de território, em que é necessário provar que há um controle efetivo sobre o território ou sobre a pessoa, e isto é difícil provar no âmbito ambiental. O caso mais evidente disto é o das alterações climáticas e emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Vem de todo lado, de toda a parte, é difícil determinar às vezes qual é a raiz, a causa, e onde é que essa causa
termina também. Mas, enfim, temos alguns desenvolvimentos. Gostava de vos falar de um caso que foi decidido pelo Tribunal Distrital de Haia, em que a Urgenda é uma associação e 890 cidadãos holandeses intentaram uma ação altamente revolucionária contra o Estado holandês. Portanto, é o primeiro caso em que se faz efetivamente uma associação entre direitos humanos e o combate às alterações climáticas, e por isso é muito interessante. Está neste momento em fase de recurso, portanto, vamos ver o que é que acontece a seguir. E, essencialmente, o argumento é bastante simples. O contributo do Estado holandês para alterações climáticas globais perigosas e a ameaça que isso coloca ao gozo de direitos humanos é ilegal. Eles usam esta expressão perigoso e definem-no com base aos limites de emissões máximas decididos a nível mundial pós-Kyoto e, basicamente, eles alegam que a Holanda não estava a obedecer esses limites que tinham sido acordados pela comunidade internacional. A partir do momento em que o Estado ultrapassa os limites, então aí podemos alegar que há uma violação de direitos humanos. Os direitos humanos que eles invocaram são o direito à vida e ao respeito pela vida privada, e invoca precisamente a Convenção Europeia de Direitos do Homem. E em relação àquela questão que eu explicava antes, acerca da necessidade de provar um dano muito específico e uma violação muito concreta de um direito, eles basicamente alegam que não é necessário provar esse dano, porque estamos a falar apenas de risco de danos que se materializariam no futuro. E a ideia é de que o direito também tem que conseguir lidar com estas situações a um nível de prevenção e não somente a um nível reativo. Vamos ver o que é que acontece. Está neste momento a ser estudada a hipótese, na Bélgica também, de tentar uma ação semelhante, no Brasil também. Portanto, acho que são desenvolvimentos muito interessantes nesta matéria, aos quais vamos poder assistir nos próximos tempos. E, enfim, já antecipar um pouco o que é que pode estar a audiência a pensar. Serão os Estados Unidos os próximos. Eu ainda duvidei se queria mesmo pôr o Trump e o Papa na mesma apresentação, mas ficam aqui representados como arqui-inimigos, de qualquer forma. A questão não é colocada de ânimo leve. A verdade é que em 2005 foi intentada a primeira ação, enfim, a petição junto da Comissão Interamericana de Direitos do Homem, por parte do povo inuita que vive no Ártico e que, portanto, combina Estados Unidos e Canadá, contra precisamente os Estados Unidos da América, por não estarem a cumprir limites máximos de emissão de gases com efeito de estufa para a atmosfera. É uma petição enorme, em que se alega uma série de direitos, em que se faz essa relação de causalidade entre o não cumprimento dos limites máximos de poluição e o direito da população inuita. Enfim, uma série de direitos. Os Estados Unidos da América, por mais curioso que pareça, não ratificaram a Convenção Americana de Direitos do Homem, parece um bocado irónico, mas estão sujeitos à Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, e é com base nessa declaração que os inuitas fizeram a petição, e também invocando o Pacto Internacional de Direitos Económicos e Sociais como o fator que pode ajudar na interpretação. Infelizmente, a Comissão rejeitou o caso, mal fundamentou, ainda houve uma audiência pública 2 anos mais tarde, mas que não resultou em nada. Mas a verdade é que eu acho que agora, com este caso holandês, com o impulso que é dado, parece-me que isto vai acontecer outra vez no futuro. Vamos ver. Mas acho que é uma aposta bastante interessante. E é isso. Acaba de terminar aqui a minha apresentação. Muito obrigado, Sofia. Esta apresentação levantou imensas questões, sobretudo no que diz respeito aos regimes dos direitos humanos e, na verdade, como é que o direito internacional tem olhado para o direito ambiental e como é que as populações podem defender os seus direitos. Não sei, vamos agora abrir espaço à audiência, para a audiência poder fazer perguntas e questões e levantar outras questões que gostariam de ter ouvido nesta apresentação.
A primeira pergunta é sempre a mais difícil, por favor. Tem. Já chegou. Obrigado. Muitos parabéns, Sofia, pela apresentação. Para mim, eu nasci em Macau, Sofia, eu conheço a Sofia, a minha amiga, e acho que direitos em Macau é coisa que não existe. Acho que esta apresentação é muito à frente para quem vive em Macau. Infelizmente, eu também luto muito pelo ambiente em Macau, dentro do meu tempo disponível, e acho que esta apresentação podia ser divulgada além da comunidade portuguesa, podia ser divulgada para a comunidade também chinesa, aqueles que têm mais consciência a nível de direitos ambientais e direitos humanos, porque há uma pequena facção da comunidade chinesa que é muito interessada nesta matéria e acho que é bom poderes divulgar. Uma pergunta que eu queria te fazer tem a ver também com como é que vais conseguir como é que vais conseguir passar esta mensagem para além deste grupo de pessoas em Macau, a nível governamental. Será que é possível? Porque é pena ficarmos só por aqui. É uma pergunta que eu queria fazer. É uma pergunta muito engraçada, mas que essencialmente depois pode ser lançada para a audiência também. Eu só estou cá até ao fim de semana. Infelizmente não vou poder fazer muito concretamente. Mas a conferência está a ser transmitida via streaming neste momento e depois vai ficar disponível nos sites quer da Fundação, quer no Facebook da Fundação. Portanto, digamos, estamos a preservar para a memória futura o que está a ser dito aqui. Muito bem. Mas eu acho que, acima de tudo, enfim, ter já esta oportunidade de vir aqui apresentar conceitos e aquilo que se passa lá fora já é um contributo no sentido em que pode permitir inspirar alguma mudança também. O facto de nós sabermos que temos efetivamente direitos pode também aumentar esse nível de consciencialização, porque, na verdade, temos de pôr em prática esses direitos enquanto cidadãos. Eu, muito provavelmente, se vivesse cá, se houvesse alguma questão na qual não tivesse tempo. Um interesse por mim, tentaria, junto de uma autoridade pública, por exemplo, perceber qualquer coisa acerca da central de incineração, o que é que se passa com o lixo que está aí a mais. Eu, enquanto cidadã, acho que tenho o direito de obter informação em relação a isso. Por exemplo, era o meu primeiro target. Ok. Muito obrigado. Temos já uma pista para continuar este debate em Macau. Temos ali mais 2 pessoas que gostariam de colocar questões. Boa tarde, muito obrigado pela sua apresentação, foi muito interessante. Em todo caso, eu gostava de lembrar aqui uma coisa. Há uma lei de bases do ambiente, a qual foi publicada em Macau, eu também. E nessa lei de bases diz-se que os cidadãos têm o direito a um ambiente equilibrado e até o dever de lutar por ele. De facto, como disse na sua intervenção na rádio, essa lei não foi regulamentada. Mas, sem ser jurista, acho eu, o facto de uma lei não ser regulamentada não quer dizer que existe. A sua interpretação poderá ser mais lata. Se fosse regulamentada, estava mais compartimentada, mais regulamentada. Logo, essa lei poderá ser invocada pelos cidadãos. A parte de ligar os direitos ambientais aos antigos direitos humanos pode ser ligeiramente forçada. Embora eu acho que há um direito à natureza, um direito à beleza, é um direito humano. Mas os antigos direitos eram direitos virados contra o rei, contra os nobres,
contra a Igreja, etc., como instituições repressivas. Logo, essa interpretação limitada que ainda existe no Tribunal de Direitos Humanos. Enfim, mas para além desta noção de que os direitos são uma afronta, a verdade é que, também como eu referi, este conceito de obrigação positiva é muito interessante, porque aqui o direito é precisamente apelar a um Estado mais consciencioso que leve, que implemente medidas legislativas administrativas que protejam efetivamente as pessoas. A lei de bases, na verdade, eu também dei uma olhadela na lei de base e temos lá o artigo 3 a conferir o direito a um ambiente equilibrado. Também confere alguns direitos de participação do público. Também há uma referência aos estudos de impacto ambiental e à obrigação de envolver os cidadãos em processos de tomada de decisão e envolver as opiniões dos cidadãos nesses estudos, na avaliação de riscos. Isto está muito mais operacionalizado em Hong Kong do que em Macau, pelo que eu ouvi dizer. Se as coisas funcionassem bem, nós não precisávamos de falar em direito, em tribunais. E, efetivamente, enfim, a lei de bases, quando se diz que carece de regulamentação, tem que ser uma base, lei de bases, como é que se diz? Por inerência, é uma base para outras leis ou normas que vão surgir posteriormente e que vão garantir especificidades àquilo que está, uma especificação daquilo que está na lei de bases. E era a isso que eu me referia. É mais fácil, às vezes, fazermos valer estas pretensões quando nos podemos salvaguardar de direitos que são efetivamente protegidos. Mas eu acho que, em todo o caso, aquilo que nós temos que começar a fazer em Macau é tentar. E há alguns casos em que, de facto, há alguma revolta social e depois o governo responde. E a mensagem que eu queria deixar aqui é que, efetivamente, o exercício de um direito passa pela nossa consciencialização acerca desse direito. E para isso é preciso informação e campanhas e debates e discussão. Sim, claramente. Temos ali mais uma pergunta? Sim. Sofia, muito obrigado, parabéns. Excelente estar aqui ao final do dia a falar sobre direito do ambiente. Eu não tenho uma pergunta, mas tenho algumas notas, mas depois, se quiser fazer o favor de comentar as minhas notas, julgo que vem no sentido a que se referiu durante a sua apresentação. Nós, na Universidade de São José, temos um Instituto de Ambiente e há 3 anos iniciámos um mestrado em Ciência e uma das cadeiras é exatamente Direito do Ambiente. Quando me convidaram para dar essa cadeira, quando me apresentei pela primeira vez na sala de aulas, e já vai ver onde é que eu quero chegar, perguntei qual era a expectativa que os alunos tinham sobre direito do ambiente. São todos alunos locais. A resposta foi: isso do direito é para os advogados, nós não temos nada a ver com isso. Ou seja, esta ideia de que o direito do ambiente é só para as pessoas entendidas em direito do ambiente e não é para o cidadão, é o princípio do problema. E, portanto, a sua palestra hoje, e esta sala cheia de gente, é um bom sinal. E tenho pena que não esteja ainda mais cheia que aquilo que está. A segunda nota que queria deixar é que, mesmo ainda dentro desta nota, mesmo quando tentamos organizar alguma atividade mais séria, como é o caso agora do protocolo que temos com a Fundação Rui Cunha, em que estamos a oferecer um curso de Direito do Ambiente praticamente de borla, provavelmente não vamos abrir porque não temos inscrições. Portanto, é este o estado da alma como vai. A segunda nota é, e portanto, a consequência de um público que não sente as questões ambientais como verdadeiramente questões da sua sociedade, temos em Macau uma jurisprudência quase inexistente do ponto de vista ambiental. Como lhe disse há bocadinho, salvo erro, temos um caso sobre ruído. Mas depois, quando olhamos aqui à volta, e quando olhamos para a China continental e quando olhamos para Hong Kong, temos uma legislação muito avançada do ponto de vista ambiental, quer num caso, quer no outro, com processos de participação pública também, sobretudo no caso de Hong Kong, muito avançados. Portanto, julgo que o grande valor que traz a sua apresentação a Macau e todas estas iniciativas que
o Programa Académico da União Europeia e outros que queiram se juntar-se, é exatamente esta primeira fase, que é a fase, enfim, de informação, de sensibilização. Uma outra fase virá mais tarde. Portanto, esse é um contributo muito importante. Não creio que seja possível grandes voos para já, mas acho que esta questão, outras questões que se poderão colocar no âmbito do ambiente, têm de ser equacionadas de uma forma, enfim, mais... com um bocadinho de política de pequenos passos. Se quisermos fazer tudo de uma única vez, não vai ser possível. Uma terceira nota, que é a associação entre direitos ambientais e direitos humanos, é uma associação muito interessante. Ela é relativamente difícil no âmbito da Europa, no âmbito da União Europeia. A nossa perspectiva na Ásia é ligeiramente diferente, fundamentalmente associando aquilo que são os direitos ambientais aos direitos fundamentais, mas do ponto de vista económico, porque há um outro entendimento que são os direitos humanos. Se quiser dar uma nota da sua experiência sobre esta minha última afirmação, eu aprender também um bocadinho mais sobre a sua visão, agradeço-lhe. Mas não fique desanimada, nenhum de nós nesta sala deve ficar desanimado. É importante estarmos aqui a falar sobre direito do ambiente e é importante todos estarmos sensibilizados para que alguma coisa deve mudar. Muito obrigado. Muito obrigada também pelo comentário. Eu, na altura em que fiz pesquisa para esta matéria, eu acabei por me cingir ao regime europeu, africano e interamericano, porque o regime de direitos humanos asiática é praticamente inexistente. Temos a ASEAN, que tem uma declaração, entretanto, de 2012, em que são prescritos alguns enfim, direitos humanos. Também está lá consagrado o direito a um ambiente equilibrado, curiosamente, mas não há propriamente case law que tenha advindo deste regime. Portanto, é difícil comentar em que estado é que, neste momento, eles interpretariam este tipo de questão. E em relação à informação, vamos continuar. Temos aqui mais uma pergunta. Então, realmente para continuar, obrigado Sofia, eu sou suspeita, não é? Mas eu não sabia, ela não me deixou ver o PowerPoint, é tudo surpresa. E então não quis perder o efeito de surpresa até ao fim. Eu agradeço muito, eu como, enfim, toda a gente aqui já me conhece de longo tempo, eu sou arquiteto, um arquiteto por natureza é amigo do ambiente e quer preservar o ambiente e quer fazer o melhor possível pelo ambiente. E, de facto, nós aqui em Macau lutamos muito contra isso. Eu já me interessei por carros elétricos, já tive a preocupação da carta energética dos edifícios, procuro nos meus projetos introduzir essas situações, mas também noto que era muito mais fácil para nós se houvesse uma legislação operacional nesse sentido e que houvesse a tal regulamentação da tal lei de bases e que tornasse obrigatório, porque quando eu digo ao construtor que é melhor pôr vidros duplos ou que é melhor pôr mais isolamento na parede para reduzir as emissões de CO2, ele fica a olhar para mim, quanto é que isso custa? E quando houve o preço nem quer sequer saber disso. Portanto, isto em Macau passa-se, é generalizado e nós sabemos que Hong Kong não é assim, sabemos que em Zhuhai também não é assim, em Shenzhen também não, e portanto sentimos-nos imensamente atrasados nisto tudo, porque esta preocupação é praticamente nossa desde que aqui chegámos a Macau e vimos este gasto de consumo elétrico que é perfeitamente exorbitante e todos sentimos as condições atmosféricas com os pingos nos olhos, é isto, é aquilo, é aquilo outro, e é diário, quer dizer, este sufoco é diário. Portanto, como é que o que é que podemos fazer para realmente alterar a situação? Podemos ter aqui estas reuniões, mas porventura, quer dizer, disse-nos que esta situação está online e que se pode aceder, mas era também interessante que a comunidade chinesa, e até me parece que a comunidade chinesa é participativa, porque eu sei e ouvimos falar de casos, quando foi o caso das moradias da Taipa e coisas que se fazem, aparecem as associações de ambientalistas. Quando há situações que põem em perigo, aparecem associações de ambientalistas e, portanto, digamos assim, que há uma comunidade que se mexe. Agora, esta comunidade devia estar entrosada, não deviam ser os ambientalistas de uma determinada nacionalidade, mas de uma determinada facção para um lado. Quer dizer, temos que unir esforços e temos que arranjar uma linguagem comum, uma metalinguagem, digamos assim,
para que possa ser mais efetivo o nosso esforço. Podemos partir daqui para muito mais. E era também esse apelo que eu deixava. E obrigada. Eu gostaria de acrescentar já agora que com o novo com o Acordo de Paris e a reafirmação da China de que vai reversar o seu empenho, exatamente, no combate às alterações climáticas, eu acho que pode trazer um momento bastante interessante, porque isso implica uma série de coisas, implica investir em energias renováveis, implica controlar, enfim, os veículos que circulam por aí fora, lá está, no caso dos prédios, como é que se recupera, como é que se armazena energia. Há uma série de medidas que agora vão ser tomadas a partir de agora também para evitar que as metas ultrapassem aquilo de emissão de gases com efeito de estufa ultrapassem aquilo que foi acordado. E isso eu acho que invariavelmente vai acabar por interferir com aquilo que acontece em Macau. Portanto, eu estou bastante positiva. Em relação a tentarmos fazer isto noutras línguas, desafio já aqui o Dr. Rui Cunha, que está aqui mesmo, na primeira fila, para tentarmos fazer isto com outros convidados, em outras línguas, num futuro próximo. Seguramente a Fundação Rui Cunha receber-nos-á, não é verdade? Mas acho que foi levantada aqui a abordar uma questão que é fundamental, que é da interrelação entre as várias comunidades, não é? Quer queiramos, quer não, somos uma minoria. Para além de começarmos a ser informados de qual o quadro legal é que nos podemos movimentar para tentar que as coisas mudem, e mudem no bom sentido, há também aquilo que é fundamental, que é a consciência cívica da raiz dos problemas. E aqui em Macau, que é um território extremamente reduzido, mas onde, curiosamente, parece que se concentram mais os problemas do que as soluções. E temos, já foi abordada a questão da incineradora, quer dizer, fala-se que está nos limites a capacidade de incineração, mas não se fala no fato de não haver qualquer triagem relativamente aos detritos, às coisas que são incineradas. E eu já tive a oportunidade de lá ir, portanto, acompanhando pessoas que estavam a transportar materiais para incinerar, quer dizer, e não, só quem lá alguma vez foi é que faz a mínima ideia da quantidade de produtos altamente poluentes e que passam a ser muito mais poluentes em termos atmosféricos a partir do momento em que são incinerados, que são despejados diariamente para dentro daquela fornalha, não é? Outro aspecto que a Ana Sofia abordou agora precisamente, a questão dos veículos, não é? E aí vamos, como tu digo, toda uma série de interesses económicos que fazem com que não haja uma regulação dos veículos elétricos, que seja proibido que o indivíduo que ali em Zoai compra uma bicicleta elétrica está sujeito a que ela seja apreendida se o polícia descobre que aquilo não é só pedal, não é? Eu tinha por hábito de circular a pedal em Macau, faço cada vez menos, porque realmente eu pedalo 10 minutos e sinto os brônquios a arder, quer dizer, é realmente impossível. E há outro aspecto que é cada vez mais gritante, que é o comércio, que é cada vez mais das grandes lojas que, para atrair os clientes, não é? Têm as portas escancaradas. Quer dizer, eu acho que devia haver legalmente, isto é só um aspecto, mas tem a ver com, para além das normas de construção, se está fresco dentro da loja, temos ar quente a ser produzido, como é lógico, não é? E já lá vai o tempo em que eu me lembrava ainda de que as lojas, se a porta não abria e fechava para entrar e sair do cliente, tinha aquele plástico pesado que
para além de ser uma questão de economia, não é? Mas quer dizer, na lógica que cada vez maior não é combatida e que devia ser legalmente, para o comerciante, deixa-me dar a entender ao passante que se entrar aqui dentro da loja está mais fresco do que na fornalha em que está a circular. Portanto, realmente isto é um mundo a explorar e, acima de tudo, a explorar a forma de, cada vez mais em conjunto, darmos a volta a estas questões. Eu já agora fazia só um parentezinho também para ligar à minha apresentação. Neste momento, por exemplo, no que toca à incineradora, por exemplo, o Comitê da Convenção de Ares está com problemas com a Croácia, precisamente por eles não terem um quadro normativo transparente que assegure a participação do público na conceptualização ou na operacionalização de planos municipais de gestão de resíduos sólidos. Portanto, este tipo de questão que nós assistimos em Macau é debatido na Europa e chega aos tribunais. Portanto, lá está. Nós não estamos habituados a pensar nestas questões a nível de direitos, mas, mais uma vez, queria frisar que esses direitos existem. Eu não estou agora a incentivar toda a gente a intentar ações, mas basicamente a procurar esses selos junto das autoridades públicas, porque exercer este direito, no fundo, é pedir informação, é pedir para ser consultado. E tudo começa aí e pode terminar aí se as coisas correrem bem. Obrigado. Aquele senhor primeiro. Bem, no meu entender, acho que a situação, as perspectivas não são assim tão negativas no tocante à apresentação ambiental. Por exemplo, no caso Macau, realiza todos os anos o Fórum Internacional de Cooperação Ambiental, em que são expostos muitos artigos, equipamentos, amigos do ambiente e tudo, e a maior parte são das empresas chinesas, produzidas na China, destinados para a Europa, para os Estados Unidos, mesmo para a África. E estes produtos, os próprios industriais, por causa do interesse econômico e tudo mais, pretendem lançar estes produtos para o mercado. Pretendem ampliar isso e usam muito dinheiro para promover seus produtos, que são amigos do ambiente. E acho que, quer dizer, como os produtos farmacêuticos, os industriais da indústria farmacêutica fazem muito dinheiro para fazer a promoção de medicamentos e tudo mais, também esses industriais, quer da China, quer aí da Europa, também fazem aí muita promoção e também, quer dizer, são muito conscienciosos quanto à proteção ambiental. Por outro lado, também, o governo Macau também tem promovido aí, através deste fórum, a visita de alunos das escolas para cada edição do fórum, para eles ficarem conscienciosos sobre a necessidade da proteção ambiental, pelo menos a nível de Macau. E acho que na futura geração de Macau, os jovens terão já mais conscientes sobre a necessidade da proteção ambiental aqui em Macau. O que é necessário é que as pessoas da administração, não digo do executivo, como disse o Dr. Rocha Dias, mas da administração, também, quer dizer, lideram, orientam as pessoas para ter mais consciência sobre isso, principalmente quanto a, quer dizer, a circulação de motociclos aqui na cidade, que é uma lástima, todos sabem, e que isso pode ser controlado e substituído por outros tipos de veículos mais amigos do ambiente. Obrigado. Eu só queria acrescentar, primeiro, agradecer a exposição feita pela Ana Sofia sobre este tema, que é muito interessante e é bom refletirmos sobre isso. Pelo debate, a ideia que eu fico, há alguma desilusão e algum desapontamento em Macau, porque se calhar também confinamos estas questões ambientais e se calhar circunscrevemos a direitos, a um âmbito institucional, a um âmbito da política, e então isso cria algum desânimo, porque as pessoas sentem-se um bocadinho impotentes, porque veem que os direitos ambientais, apesar de tudo isso estar a ser feito, eu trabalho, sou assessora jurídica nas finanças, e sei que existem essas preocupações pelos próprios juristas, pela questão dos carros elétricos e tudo isso, mas às vezes sentimos que estamos a correr naquelas
plataformas rolantes quando estamos a correr nos ginásios, que estamos a correr, efetivamente estamos a correr, mas não vamos a lado nenhum, mas estamos a fazer exercício. E é bom exercitarmos, porque exercitamos a reflexão dos direitos, das garantias, das contrapartidas, de diálogos diplomáticos, de soluções, e tudo isso realmente poderá criar esta impotência, este desapontamento, esta desilusão, este desgaste. E a mim parece-me que em Macau, da minha experiência e daquilo que vou adquirindo dos anos que trabalho cá, na área jurídica, e ligar também não só a estas questões, mas a outras, mas nesta em detalhe, a mim parece-me que se calhar não devíamos circunscrever ao âmbito institucional. Embora o direito tem de ser regulamentado e institucional, mas se nós partirmos por uma questão mais ampla, mais coletiva, na questão da ciência, na questão da consciência do que é um ambiente a partir das comunidades, se calhar escolares, se calhar o exercício do que é um ambiente, o que é a biologia, o que é a pegada ecológica, o que é esse quadro que está perto de nós, que faz parte do nosso chão, que faz parte do ar que respiramos, faz parte dos jardins que vamos aos fins de semana, que faz parte da praia que queremos ter e não temos e tudo isso. Ou seja, se calhar Macau requer um Estado muito primitivo, um Estado, não vou dizer primitivo, mas um Estado mais iniciático, sobre essas comunidades mais novas, que são as futuras gerações de Macau, para lhe dar a consciencialização do que é a natureza, do que é o ambiente, do que é, se calhar, essa planificação, essa arquitetura paisagística, tudo isso que nos rodeia. E, ao mesmo tempo, haver esse cruzamento institucional, porque esse cruzamento institucional, legislativo, anda muito devagar. E se nós dependermos desta consciência e deste resgate dos valores do direito ambiente, à velocidade do que pode ser produzido e em termos legislativos, em termos institucionais, cria este desânimo e parece que Macau não anda, parece que não avança, pelo menos porque uma pessoa não vê como política prioritária, quer para Macau, quer para a China. É bom saber que a China está, mas sabemos que não é prioridade nos próximos 20 anos. A China está preocupada agora é equilíbrio económico, não é como contrapoder os Estados Unidos. Ou seja, os 20 anos da China, as preocupações deles agora são essas. E nós, estando aqui, queremos fazendo alguma coisa, se calhar passa por essas associações e a comunidade mais civil e comunidades escolares, cruzar isso com essa consciência cívica deles acharem, eu tenho isto aqui que é ambiente e ao mesmo tempo isto entra dentro desta forma que é este direito que posso reivindicar e esta garantia que eu posso ter e por isso já posso ir à administração, poder dizer eu quero isto ou não quero aquilo. Não sei, parece-me que tem de haver um discurso mais aberto. Era a sugestão. Eu acho que isto é um projeto holístico, que vem de várias frentes, certamente. O focar-se aqui em direitos é um contributo para a causa ambiental, obviamente, e serve de estímulo. O facto de, na Holanda, alguém ter ousado tentar uma ação contra o Estado em que se liga a alterações climáticas a direitos humanos, agora significa que este tipo de ação vai começar a acontecer noutros sítios, como eu referi, na Bélgica, Brasil. E isso pode ser interessante, mas obviamente é apenas um elemento numa luta que se quer mais vasta. Não é? E queria agradecer ao João Ambrósio. A educação passa pela educação das nossas futuras gerações, certamente. Sim, por favor. Então é assim, relativamente há pouco tempo verificou-se que em Portugal e Espanha estavam em desacordo porque Espanha pretendia criar um aterro de resíduos nucleares junto à nossa fronteira. As populações a população portuguesa começa a manifestar-se, um bocado surdamente, obviamente, uma certa camada começa a falar e entretanto, parece que as entidades em Portugal se dispõem a interferir junto das autoridades espanholas. Às 2x3 ficou tudo no ninho e no domingo passado, creio eu, ou há 15 dias,
o primeiro-ministro espanhol esteve reunido com o primeiro-ministro português, fizeram uma grande discussão de ouro acima e bem provavelmente de ouro abaixo, e a questão nem sequer foi abordada. Neste contexto, a questão que eu tenho é muito prática. Como é que o cidadão comum reage perante a uma edificação constante de postes, edificação de postes de alta tensão? E outra questão que pode ser os resíduos das fábricas de tintas. Nós frequentemente pintamos as casas sem pensar que elas têm uma localização específica, normalmente ficam próximas de afluentes de rios, e as descargas são muitas vezes feitas a horas tardias, de maneira a que não haja acesso às populações, e são feitas para o rio. E isto acontece. E como é que eu, se tenho, por um lado, as altas entidades de dois países, com interesses que são comuns e que ficam, sem querer abordar esta questão, muito pacificamente a darem-se bem, como é que o cidadão comum pode agir perante duas situações como estas que eu referi? E eu abordo só o problema na Europa, porque foi o problema que também nos trouxe. Localizou aí. Obrigada. Isso invoca questões de danos ambientais transfronteiriços, lá está. E no direito internacional do ambiente, o princípio de no harm rule, que nós não podemos utilizar os nossos recursos naturais e o nosso território para permitir que, com essa utilização, sejam perpetradas violações no território vizinho, é fundamental no direito internacional do ambiente. E o problema é que, muitas vezes, lá está, como este caso também indica, os Estados não invocam estes tratados. Não há muita litigação a nível de direito internacional do ambiente, porque os Estados não se querem chatear basicamente uns com os outros. E daí que seja importante, então, eu, enquanto cidadão, recorrer ao regime de direitos humanos também nesses casos. A partir do momento em que nós começamos a associar questões ambientais à violação de direitos humanos, então podemos tentar essa via. Aí temos um problema que eu referi neste PowerPoint, que é o problema da extraterritorialidade, que é um conceito ainda relativamente mas ainda soa assim um pouco a ousadia alegar que o Estado espanhol tem deveres em relação aos cidadãos portugueses, mas na verdade é que existe, por exemplo, há uma convenção sobre a necessidade que impõe deveres aos Estados de executar estudos de impacto ambiental, e aí também há o dever de envolver os cidadãos no país onde se verificam os impactos transfronteiriços. Agora, mais uma vez, não há um regime internacional, um órgão com poder vinculativo associado a esta convenção. E aquilo que se pode tentar sempre, enquanto cidadão português, é procurar adressar as autoridades espanholas, provavelmente não vai resultar, intentar uma ação em que isso é erguido. Caso os recursos todos domésticos não produzam qualquer efeito, tentar o Tribunal Europeu de Direitos do Homem e invocar esta extraterritorialidade das obrigações. É um processo morosíssimo, provavelmente demora 9 anos, mas é por aí que se começa. A nível local, invocando normas de direito internacional. E basicamente esta ideia do dano transfronteiriço está tão desenvolvida a nível do direito ambiental internacional que não parece assim tão complicado, pelo menos de acordo com o modo como eu encaro o gozo efetivo de direitos humanos, acho que só pode fazer sentido interpretar assim. Aliás, no caso Tatar, que eu referi, que foi decidido contra a Roménia e que dizia respeito às operações de uma mina de ouro, houve um acidente também industrial que decorreu das operações dessa mina, e com afluentes que foram depois também descarregados num país vizinho, já não me recordo qual era, e o Tribunal faz referência a esse fator pela primeira vez. Foi a primeira vez que eu vi uma referência a esta extraterritorialidade do dano ambiental, e invoca a Convenção de Aros. E a Convenção de Aros garante direitos de acesso à informação e participação a indivíduos, independentemente da nacionalidade e do domicílio, e invoca um princípio de não discriminação.
com base nesta ideia de não discriminação, podemos entrar então na questão da extraterritorialidade. Portanto, enfim, Isso é uma decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem? Não, eles só referem a esta questão da extraterritorialidade, invocam a Convenção de Ares e dizem, isto também coloca questões, mas naquele caso eram cidadãos romenos contra a Roménia que não tiveram que decidir em relação Um tribunal a isso. romeno. Isto foi o Tribunal Europeu de Direitos do Homem. E, portanto, isto são coisas novas, não é? Já há uma evolução muito grande a partir do momento em que começamos a resolver questões ambientais no Tribunal de Direitos Humanos. A partir de agora lá está, começar a absorver mais conceitos e princípios de direito do ambiente neste regime de direito. É o caminho, eu acho que é mesmo o caminho. Muito obrigado. Temos mais questões? Uma ronda final? Então, agradeço a todos terem vindo, agradeço particularmente à Sofia por esta discussão que tivemos aqui hoje na Fundação Rui Cunha. Prometemos voltar em breve, talvez. Em chinês. Em chinês. E até breve. Muito obrigado a todos terem vindo. Obrigada.